João 10. Quem achou, diga amém. Eu quero ler 2 versículos, o 10 e o 11. Diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas ovelhas. Deus e Pai, eu te peço que tu fale conosco. E eu te peço em nome de Jesus, que o seu fluir seja abundante no meio dos seus filhos. Que eu possa transmitir a tua palavra com verdade, com amor, mas também com ousadia, Senhor. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém e amém. Antes de continuar com a pregação, eu preciso desafiar você. Você gosta de desafio? Tem gente que não gosta de ser desafiado, não. Mas eu vou te fazer um desafio. A partir de hoje, terça-feira, a partir de hoje, eu profetizo sobre a sua vida, que nós teremos uma multidão de pastores sendo gerados nessa igreja. E aí você vai dizer assim: pastor, é isso mesmo. Você, homem e mulher de Deus. E eu queria que você entendesse por que eu estou dizendo isso. O profeta Jeremias diz que Deus levantaria dentro do povo pastores que apacentassem o seu rebanho. Jesus, quando ele tinha morrido lá, e ele voltou para essa terra, ele se encontrou com Pedro, e ele fez uma pergunta muito desafiadora. Não, foi antes, perdão. Foi antes da morte. Ele fez uma pergunta muito desafiadora para Pedro. Ele disse assim: Pedro, tu me amas? E aí, eu vou fazer o seguinte: eu vou dizer o meu nome, e você vai dizer o seu nome, como se fosse Deus perguntando para você. Eu vou dizer assim: Nelson, tu me amas? Aí você vai dizer o seu nome, tá bom? Deu para entender? Quando eu contar até 3, você vai dizer assim: fulano, que é você. Eu vou dizer Nelson, você vai dizer o seu, 1, 2, 3, aí você diz: fulano, tu me amas? Tá bom? Vamos contar direitinho? 1, 2, 3 e... Nelson, tu me amas? Deu certo? Vamos tentar de novo. 1, 2, 3 e... Nelson, tu me amas? Qual seria a sua resposta? Aí Jesus te diria assim: então, apacenta as minhas ovelhas. Mas eu não sou pastor. Aí Jesus te pergunta de novo: 1, 2, 3 e... Nelson, tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. E ele diria para você assim: então apacenta as minhas ovelhas. Mas eu não sei, Deus. Eu não estou preparado. Eu ainda não cresci espiritualmente o suficiente. Eu não estou apto para fazer essa obra de pastorear. Aí Jesus vem mais uma vez e te diz: 1, 2, 3 e... Nelson, tu me amas? E Jesus, na terceira vez, deixou Pedro sem resposta. Porque ele disse assim: Senhor, tu sabes. E eu queria te perguntar: você ama ao Senhor? Você ama Jesus? Alguém que ama Jesus? Eu estou com medo, gente. Alguém que ama Jesus? Eu vou dar uma segunda chance, porque Jesus sempre dá uma segunda chance para a gente. Alguém aqui ama Jesus? Se você ama Jesus, apacente as suas ovelhas. Quem apacenta a ovelha é o quê? Quem apacenta a ovelha é o quê? Eu acho interessante que numa certa feita, Jesus, ele subiu num lugar alto, e ele estava observando a cidade, e a Bíblia diz que Jesus ficou terrivelmente entristecido, ele se compadeceu, porque ele viu aquela cidade como ovelhas sem
Hã? Ovelhas sem pastor. Isso significa que vai ter um dia que você vai subir Marambaia e você vai olhar para um lado, você vai olhar para o outro e você vai ver um monte de pessoas, umas bebendo, outras se drogando, você vai ver meninas se corrompendo, e aí você vai entristecer e dizer assim: o que é isso? O que está acontecendo com Marambaia? Que você tenha o mesmo sentimento de olhar e ver que o nosso bairro precisa que se levante homens que nem Pedro, que amem a Jesus profundamente e que sejam prontos a obedecer a ordem de Jesus. Nelson, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Carlinho, você ama Jesus? Apacenta as ovelhas dele. Jorge, você ama Cristo? Então apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. Silvio, você ama Cristo? Tem muitas ovelhas perdidas. Tem muitas ovelhas sem pastor, precisando que se levante, você e eu, uma igreja. Sim, eu fico imaginando o reino de Deus, como é poderoso o poder da união, como é fantástico quando a igreja se une com um único propósito. Quando um homem que era bêbado, ele aceita Jesus, ele para de beber. Parou para pensar nisso? Quando um homem que usava droga, uma mulher que usava droga, né? Eu falei do homem, mas no sentido genérico, né? Homem e mulher. Ele usava drogas, quando ele aceita Jesus, ele vai parar de usar drogas. Se ele traía a esposa ou o marido, vai deixar de trair. Se ele era dado, né, à prostituição, ele vai se tornar um homem fiel, uma mulher fiel. Agora para pensar comigo. Imagina o Marambaia todo, cheio de gente fiel, cheio de gente com temor a Deus, cheio de gente honesta, cheio de gente que não vai te agredir nas esquinas. Imaginou? Deus está te chamando. Você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. E aí você diz assim: ah, mas eu não nasci para isso, eu não sou um bom pastor, eu não nasci para ser pastor. Querido, é muito simples. Jesus disse para todos: ide, portanto, ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações. Sabe o que é fazer discípulo? Fazer discípulo é muito simples. É muito simples. É você olhar para mim e você se reproduzir em mim. Vou dar um exemplo. Jesus é fiel? Amém? Então, para eu ser um discípulo de Jesus, eu tenho que olhar para Jesus e transferir Cristo para mim, reproduzir Cristo em mim. Então, eu preciso ser fiel. Jesus era mal-humorado e rabugento? Olha, eu acho que Jesus era um cara muito alegre. Eu acho que Jesus vivia rindo, ele abraçava todo mundo, ele beijava todo mundo. Jesus era o cara mais descolado que você possa imaginar. Para você ter uma ideia, Jesus ele era tão alegre, Jesus era tão espontâneo, ele era tão empolgado, que o dia que ele chorou, a única vez, escreve lá, escreve aí. Jesus, isso não é comum não, Jesus chorou, escreve aí. Só aparece essa vez Jesus chorando. Jesus não chora em um momento nenhum. Jesus vivia rindo, vivia alegre. Quando aconteceu, todo mundo ficou assustado. Não, anote isso aí. Então olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorriso para ela. Deu um sorriso? Bem bonito, dá um sorriso bonito, não finge não. Se você não escovou o dente ainda, dá assim. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque as pessoas vão olhar para você e ver Jesus. E Jesus, ele é o bom pastor. E se eu quero ser um discípulo de Jesus, eu também preciso pastorear. Amém? Vamos lá, eu vou falar de novo. Para você ter uma segunda chance. Eu quero ser um discípulo de Jesus. Jesus é um bom pastor, então eu também preciso pastorear. Pastor, eu vou pastorear quem?
o seu vizinho, o seu amigo da escola, amigo da faculdade, seu colega de trabalho, o seu patrão. São pessoas, ovelhas que precisam de Cristo. E se elas precisam de Cristo, elas precisam, olha para a pessoa que está do seu lado, faz assim com a mão, de tudo isso. De tudo isso. Sabe por quê? Porque eu sou cristão. Se elas estão precisando de Cristo, se elas estão precisando de Jesus, elas estão precisando de mim, porque eu sou cristão. Eu tenho Cristo em mim. E é por isso que ele fala, eu sou o bom pastor e dou a... Eu vou contar uma coisa para você. Eu ouvi dizer, eu não sei se é verdade, mas eu ouvi dizer que tem gente que não abre mão da sua folga por causa de ninguém. Verdade, eu já ouvi falar. Eu já ouvi falar de pessoas que não têm coragem de largar um tempo a internet para evangelizar. Eu já ouvi dizer isso. Não sei se é verdade, mas eu já ouvi dizer que tem gente que prefere ficar vendo a novela. Não, isso não. Isso daí eu não acredito que possa acontecer. Irmãos, o Senhor Jesus, Ele deu a vida por você. O que você pode fazer para retribuir a vida dele? Eu entregar a minha para Ele. Qual é o presente que eu posso dar para Jesus que se compare ao que Ele fez por mim? Se Ele se entregou por mim, eu me entreguei para Ele. E Ele está pedindo de você, você me ama? Então, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. Apacenta as ovelhas do Senhor Jesus. E eu tenho certeza que quando você sair daqui da igreja, se você está entendendo essa mensagem que eu estou pregando agora, quando você sair daqui da igreja, você já vai olhar para Marambaia com os olhos de Cristo, porque nós somos cristãos. E nós estamos querendo ser discípulos de Jesus. Nós queremos apacentar as ovelhas que não têm pastor. Presta atenção, nós não queremos apacentar a ovelha que está lá na igreja do fulano, do beltrano, ciclano, não. Nós queremos apacentar as ovelhas que não têm pastor. E aí você vai ver aquele crente que está desviado. Você conhece o crente desviado? Tem uma outra classe de gente que é chamado desigrejado. Você já ouviu falar do desigrejado? Ele diz assim, eu sou crente, amo a Cristo, e estou buscando santidade, vou viver com Deus, mas eu não quero estar em igreja nenhuma. Porque se eu olhar para o homem, eu vou cair. Irmão, essa é a maior mentira do diabo. Porque ovelha sem pastor, eu não preciso dizer qual é o fim dela, né? Não, né? Olha para a pessoa que está do seu lado, dá um sorrisinho para ela e diz assim, você quer ir para o céu, né? Quer ir para o céu, né? Você quer? Você quer ir para o céu? Quero. Ah, então. Sabe, tem gente que quer ir para o céu, mas não quer ter pastor. Como é que vai para o céu? Oh, olha só o que diz em Salmos 23. Todo mundo está acostumado a ler. O Senhor, e Ele me faz em... Agora para pensar comigo. Ele que me faz. Quem? O pastor. Por misericórdia de Deus, não sou melhor que ninguém aqui. Estou buscando o mesmo céu que você está buscando. Mas por misericórdia, Deus me colocou para pastorear essa igreja. Que bênção. É muito bom pastorear vocês. Vocês são uma bênção. Cada dia que passa, essa igreja está melhor. Está mais gostosa. Está mais avivada. Você viu que glória hoje no louvor? Isso é só o começo. Sabe por quê? Porque você está buscando, você está sendo cheio. E quando você olhar para o próximo com coração de Cristo, com coração de apacentador, com coração de pastor, você não vai ver ninguém mais que não presta. Todo mundo vai prestar para você. Você vai olhar, porque quando a gente olha com os olhos naturais, a gente olha para o cara, esse cara é um 71, trambiqueiro, esse é um ladrão, esse é um drogado, esse daí. Mas quando você olha com os olhos de Cristo, Deus olha para
Se você olhar para essa mesma pessoa e você perguntar, Jesus, como você olharia para ela? Jesus olhar assim, eu morri por ele, para que ele seja curado, para que ele seja limpo, para que ele seja liberto, para que ele seja sarado. Amém? Qual tipo de olho você quer ter? O seu olho natural ou o olho de Cristo? Os olhos de Cristo. Eu quero ter os olhos de Cristo. A partir de hoje a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Porque eu profetizo que Deus gere, como disse lá em Jeremias, que Deus levantaria no meio do seu povo. Olha, no meio do seu povo, pastores que apacentem o seu rebanho. Qual é o nosso rebanho? Marambaia. Por enquanto. Daqui a pouco é Cachoeira de Macacu. Rio de Janeiro inteiro. O Brasil e as nações. Muitas pessoas acham que quando Deus te chama para algo, Ele te chama só local. Existem pessoas que nunca vão sair de Marambaia. Eu espero que esse não seja o seu caso. Eu espero que Deus te leve pelas nações. Eu espero que você tenha a oportunidade. E eu quero enviar. Olha só, eu quero ser o financiador. Eu quero pagar para que você possa ir pelo mundo inteiro evangelizando. Ganhando almas, cuidando bem dessas pessoas, consolidando. Sabe por quê? Porque eu amo o Senhor e decidi, porque amo o Senhor, apacentar as suas ovelhas. 1, 2, 3 e... Nelson, tu me amas? Vamos lá de novo? 1, 2, 3 e... Então apacenta as ovelhas do Senhor. E você que vai fazer isso a partir de hoje, dê um forte aplauso ao Senhor. Glória a Deus, Deus é bom. Nós não vamos te decepcionar, Jesus, nós te amamos. Agora, eu estou encerrando essa mensagem. Eu só quero te dar um último conselho. Você quer apacentar as ovelhas do Senhor Jesus? Quer ganhar muitas almas? E cuidar bem dessas pessoas? Olha, a Marambaia está precisando de muita gente que apacente. Marambaia está precisando de muita gente desse tipo. Gente de Cristo. Os cristãos, discípulos de verdade, que amam e apacentam. Faça parte de uma célula.